Na manhã desta sexta-feira, 20 de janeiro, nós recebemos o superior-geral dos missionários escalabrinianos, o padre Leonir Chiarello. O repórter Eduardo Cover Godinho conversou com ele. Acompanhe a seguir. Padre, vamos desconstruir a sua história como padre e voltar ao passado, lá em Serafina Correia. Como é que foi a sua infância? Então, eu sou descendente de uma família de imigrantes italianos por parte de meu pai e austríacos por parte de minha mãe. Nós, nessa nossa região, que foi colonizada pelos italianos, alemães, austríacos, a minha infância foi marcada por essa cultura brasileira e italiana, misturada com alguns aspectos da cultura austríaca, e num contexto de religiosidade católica, na qual eu cresci, e a partir daí fui identificando os sinais da presença de Deus na minha vida para a minha vocação. Mas o aspecto que mais marcou é a cultura marcada pela importância da família, dos valores, do trabalho e do compromisso com a vida, no projetar a própria vida e ser corresponsável na construção da nossa sociedade. Corresponsabilidade, quando eu falo, se refere ao compromisso pessoal, familiar e também na sociedade. Foi no período da adolescência, da juventude, padre, que despertou? Sim, foi no período da adolescência, quando estava num grupo de jovens e na oportunidade foram 2 sacerdotes e uma religiosa falar sobre o tema da vocação como uma semente que cada um de nós leva guardada no coração ou na própria vida, que ela pode ficar lá num depósito, ela pode apodrecer, eles falaram, ou ela pode se converter num produto, se for trigo, numa farinha, ou ela pode ser jogada no terreno para produzir frutos e se multiplicar. E eles falavam isso em termos da vocação, que ela pode ser doando a própria vida. Nós podemos ajudar muitas pessoas. O meu sonho, por exemplo, era, como eu tinha um tio que era advogado e político, prefeito na época, o meu sonho era seguir esse caminho de estudar direito. A minha irmã maior estudou direito. E eu lembro que um padre ele falou: você pode ser um bom advogado como padre também, ajudar a defender as pessoas e também ajudar na perspectiva da religião. E foi o que depois se concretizou, que coincidiu tendo estudado ciências políticas. Depois, no meu ministério, eu fiz esse trabalho que é bastante de advocacy nas Nações Unidas por 15 anos, então. Mas aí nasceu essa inquietude de colocar a própria vida a serviço de Deus e da igreja para ajudar os outros. Uma região com bastante vocação em décadas passadas, padre. Sim, Serafina Correia é um município uma paróquia onde nós somos mais de 20 sacerdotes, uma cidade não muito grande, com mais de 20 sacerdotes, mais de 30 religiosas, e tem um bispo também lá em Serafina. Então é uma paróquia que deu muitos frutos vocacionais e esperamos que continue dando. Neste ano, por exemplo, foi ordenado no passado mês falando a nível vocacional, no passado mês de novembro, foi ordenado lá em Serafina um colega sacerdote, o padre que está trabalhando lá em Florianópolis, o padre Batistella, e agora vai ser ordenado no mês de fevereiro o padre Joelmar para a Diocese de Passo Fundo. Celebramos os 50 anos do padre Ivo Preto e os meus 25 anos mais 2 também. Então é uma paróquia que foi abençoada com muitas vocações e esperamos que continue sendo assim. Antes de darmos seguimento à sua trajetória religiosa, está cada vez mais difícil hoje em dia a questão das vocações entre os jovens. Como é que a igreja percebe isso? Está mais difícil em algumas regiões do mundo e também, se queremos, algumas regiões aqui no Brasil.
são desafios diferentes. Eu sempre sou muito positivo nesse sentido. Temos mais desafios, mas temos ainda pessoas muito dispostas. O importante é se tomarmos como premissa que não há mais vocações, então nós já partimos dizendo: se não há mais vocações, é inútil trabalhar. Mas há vocações. O importante é como nós mudamos a metodologia ou a forma de acompanhar os que têm essa inquietude. Em algumas regiões do mundo, por exemplo, na Europa, é evidente que diminuiu muito o número de vocações, algumas regiões do Brasil, mas há outras regiões onde há muitas vocações ainda. E nós, como congregação, por exemplo, temos muitas vocações na Indonésia, no Vietnã, aqui no Brasil, na Colômbia, no México. Então há esperança, há esperança. E esse desafio superior geral dos missionários escalabrinianos? Esse desafio veio, acredito, a partir porque são os capitulares que elegem. Como eu falava, depois dessa experiência mais eclesial e de articulação a nível do Chile e da América Latina, o superior geral me pediu, na época, para articular o trabalho das redes escalabrinianas numa rede articulada a nível mundial, com representação na ONU e também com o aspecto de desenvolvimento, de articulação da sustentabilidade das obras. Então eu estive 3 anos em Genebra e 9 anos em Nova York com esse trabalho. Então, considerando o aprendizado das línguas, que é necessário para uma direção geral, conhecer um pouco as línguas para se comunicar com todos os co-irmãos, as missões, a experiência que eu tive a nível eclesial, a nível de representação na ONU, acredito que tenham sido esses os critérios pelos quais os co-irmãos me elegeram superior geral. E o superior geral tem uma função de animação, junto com a direção geral, da animação da vida religiosa, carismática, do carisma da congregação, da vida religiosa da congregação e da missão da congregação, a missionaridade. Então, no capítulo geral se define um projeto missionário que está articulado em 3 grandes aspectos: o aspecto missionário, o aspecto da formação e o aspecto da vida religiosa, como nos articulamos na vida religiosa. E são 6 anos que nós nos dedicamos, estamos já entrando para o 5º ano, assim que espero que depois dos 6 anos nós possamos voltar ao trabalho missionário nas bases. Futuro, Padre Leonir, onde o senhor pretende atuar? Gostaria, na verdade, de atuar. Já que citaste a questão da África. Esse é um aspecto que nós, como religiosos, temos as nossas expectativas, os nossos sonhos, e temos também o voto de obediência, que às vezes não sempre coincide com aquilo que nós esperamos. Mas no caso, quando eu fui, a minha expectativa, como eu falei anteriormente, era trabalhar na África, e fui enviado para a Argentina. Estava muito contente lá, e fui para o Chile e vi que aquilo foi graça de Deus. Deus vai guiando o nosso ministério, o nosso serviço, porque há um processo de discernimento dos superiores, vendo uma necessidade pastoral com as capacidades da pessoa. E entre esses 2 elementos, a necessidade pastoral e a capacidade, no meio está a disponibilidade. Nesse sentido, eu estou muito disponível para qualquer trabalho que seja necessário na congregação. Preferência pessoal é trabalhar mais diretamente com as comunidades de imigrantes, na articulação com os atores com os quais, da minha experiência quando estive no Chile, de trabalhar, estar com o migrante e sendo instrumento de mediação junto com as organizações da sociedade civil e do governo para facilitar o processo de inserção dos migrantes na sociedade, na igreja e na cultura. Essa é a expectativa. Agora, nós obedecemos o mesmo superior geral obedece a um projeto missionário.
E nós estamos levando adiante esse projeto missionário por 6 anos. No próximo capítulo vai ser definido qual será o projeto missionário, mas a minha expectativa é voltar para uma missão. Falando na questão dos migrantes, essa problemática ela é mundial, porque ninguém migra, padre, a não ser aqueles que vão a trabalho, a passeio, mas muitos daqueles que são atendidos pelos escalabrinianos estão com problemas, né, em seus países, como a Venezuela, entre outros. Citando a Venezuela, que é o caso mais grave que a gente tem, mas aqui tem a Bolívia, tem senegaleses, temos haitianos, entre outros. Né? Como é que você vê essa problemática hoje mundial e o atendimento por parte dos escalabrinianos? Como você falou muito bem, o migrante ele se move por causas muitas vezes de violência. Ele deve fugir do próprio país, geralmente refugiados, para salvar a própria vida, a vida dos familiares. Em outras ocasiões, a maioria dos migrantes internacionais, ou também a migração interna, está motivada por questões econômicas, falta de trabalho, ou ter melhores condições de vida. Isso move, a grande parte das pessoas se movem com esse objetivo, para ter melhores condições de vida ou para proteger a própria vida, fugir de situações de guerra, de conflitos. Há também um aumento bastante significativo nos últimos anos por causa das consequências da mudança climática. Na África, por exemplo, e também na Ásia, inundações ou secas ou desastres naturais. E também há outro número de imigrantes, pessoas que se movem por motivos de estudos, de especialização. Então, são vários grupos de pessoas que se movem. Depois temos o mundo da mobilidade, de outros grupos de mobilidade, que são os marinheiros com os quais nós trabalhamos, e também outras pessoas em mobilidade, por exemplo, associado ao mundo do transporte, os caminhoneiros. Então, nós praticamente vemos que, em proporção ao aumento da população mundial, a migração também acompanha esse 3,5%, 3,6% da população mundial, é uma migração internacional. Depois temos a migração interna, e se nós vemos as cifras das Nações Unidas, das mais de 7 bilhões de pessoas que somos atualmente no mundo, 1 bilhão entre migrantes internos e migrantes internacionais são pessoas que são migrantes internos ou migrantes internacionais. Então nós vemos um desafio muito grande para nosso carisma, nossa missão, de nos comprometermos como congregação, pessoalmente como escalabrinianos, mas como congregação, junto com as irmãs escalabrinianas, que têm o mesmo carisma, as missionárias seculares, mas com a igreja, com a sociedade e o governo. Então há um sentido de corresponsabilidade em responder aos desafios das migrações. Há um medo de não conseguir atender a todos que procuram? Mais que o medo, nós buscamos sempre responder em forma o mais adequada possível aos desafios, e investindo todas as capacidades e recursos que temos. E, evidentemente, como você fala, mais que o medo, nós somos muito realistas que não conseguimos responder a todos os desafios. Mas aí está o nosso compromisso, diante desse desafio de não poder responder a todas as necessidades, a articulação com outros atores, além de nós escalabrinianos, com a igreja, com a sociedade e com os organismos de governo e organismos internacionais. Quando há essa sinergia de trabalho, as respostas são mais amplas e mais adequadas. Então, nesse sentido, mais que o medo, que pode ser reativo de não conseguir, nós buscamos sempre ter uma atitude projetiva. Como podemos projetar diante desses desafios? Como poder planejar juntos, executar juntos e avaliar juntos, como escalabrinianos, como igreja, como sociedade e governos. Padre, a que se deve a visita aqui à capital da hospitalidade, à igreja? Por dois motivos. A prefeitura esteve com o prefeito aqui sim, em Guaporé.
E aqui na Rádio Aurora, né? O motivo é a visita canônica. No plano de trabalho como se diria em inglês, na job description, no plano de trabalho, na função do superior geral, uma das atividades é a visita canônica, que é uma visita a todos os co-irmãos, todas as nossas atividades religiosas e pastorais, onde se avalia a vida religiosa das nossas comunidades e as atividades pastorais. Considerando que aqui em Guaporé nós temos a paróquia, estamos presentes como padres escalabrinianos da paróquia, somos os fundadores da Rádio Aurora e é uma rádio escalabriniana que pertence à rede escalabriniana de rádios. Então eu estou visitando a paróquia, a rádio, o que era o Seminário Scalabrini, o Recanto São Carlos, e acabamos de visitar também o Lar da Criança Palmira Pandolfo, que é uma das obras sociais também da congregação escalabriniana. E a metodologia da visita canônica é um diálogo pessoal com os padres, depois uma reunião com eles, e seguindo a metodologia de Scalabrini, quando ele foi para Nova York, ele visitou os padres, os bispos, as associações de empresários, e ele foi para Washington visitar o presidente Roosevelt. Então, é isso que nós fazemos. Visitamos os padres, algumas comunidades imigrantes, visitamos o Lar da Criança, a rádio, o centro, e também o prefeito, que é a autoridade local do município. Superior-Geral dos Missionários Escalabrinianos, Padre Leonir Chiarello, aqui no Aurora Online, para finalizar, uma mensagem à comunidade, não só aqui de Guaporé, mas a todos aqueles que nos acompanham. A mensagem eu dirijo a vocês da Rádio Aurora, porque com relação às migrações, a forma como nós percebemos o fenômeno das migrações é que determina as decisões sociais e políticas sobre o fenômeno. Se a percepção do migrante é um problema, que o migrante é quem vem, podem se determinar decisões políticas, sociais, religiosas, se nós vemos a migração como um problema. Mas se nós vemos a migração como um fenômeno natural da história da humanidade, as pessoas se moveram desde o início da história da humanidade. E se nós vemos a migração como um processo de oportunidade de crescermos a nível cultural, econômico, político, nós tomamos decisões diferentes. E os meios de comunicação estão aí nesse espaço de criar percepções ou positivas ou negativas das migrações. Então, por isso que nós, escalabrinianos, além do trabalho com os migrantes, além de articular com as autoridades ou com quem decide sobre os migrantes, nós também trabalhamos com os meios de comunicação, que são aqueles que ajudam aos opinion makers and decision makers, como se diz em inglês. Os que constroem opinião e os que tomam decisões, é importante que eles tenham uma comunicação objetiva. Então eu parabenizo o trabalho de vocês da Rádio Aurora, da Rede Escalabriniana de Rádio, e também eu me permito a convocar a todos os ouvintes de trabalharmos nesse sentido de corresponsabilidade. Nós estamos vivendo um mundo sempre mais interconectado, intercultural, interreligioso, aqui nós estamos fazendo propaganda de um time de futebol, né? Uma entidade esportiva, mas vivemos num mundo interligado, de interconexões, e é importante ver a migração nesse sentido. São pessoas que se movem e vão enriquecendo nossas cidades, as nossas sociedades. Então nós, como escalabrinianos, estaremos sempre como igreja e como congregação religiosa promovendo esse espírito de solidariedade e acolhida entre as pessoas de diferentes nacionalidades. E parabéns novamente, e que Deus abençoe o vosso trabalho e abençoe todos os que nos acompanham como escalabrinianos. Amém. Padre Leonir Chiarello, participando aqui da programação do Aurora Online, Superior Geral dos Missionários Escalabrinianos.